E o que trava isso ainda, hein, Breno? É os juros? Não, é um país que hoje é um país agroexportador. Perdeu indústria. A indústria equivale a menos de 10% do PIB brasileiro. Para reindustrializar o país, você precisaria simultaneamente de uma política de investimentos públicos muito audaciosa e taxa de juros baixa. Né? E nós temos restrições para o investimento público por conta do teto embutido no arcabouço fiscal e nós temos juros de 15%. É impressionante que o Brasil consiga crescer 2, 2,5%, 3%, 3,5% nessas condições, porque é uma economia muito dinâmica. Né? Mas você tem o governo Lula não tem força ou não tem disposição política, as duas coisas têm lá seu equilíbrio. Né? Eu não acho que é só um problema de falta de força, é um problema de disposição política para tentar tirar o país das amarras estabelecidas pela política neoliberal nos anos 90. Né? São feitas mudanças, essas mudanças não são pequenas, mas as mudanças feitas são mudanças dentro do modelo neoliberal, não é de ruptura do modelo neoliberal. Os limites do governo Lula são ainda ditados pela herança dos anos 90, agravadas no período Temer-Bolsonaro, porque além das políticas que Fernando Henrique Cardoso cria nos anos 90, na fase neoliberal do país, você teve aí 6 anos dos governos Temer e Bolsonaro em que novas reformas ultraliberais foram adotadas, como a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, a reforma da governabilidade das estatais, que as pessoas muitas vezes esquecem, né? A mudança, o definhamento da Petrobras, a redução do tamanho da Petrobras na economia brasileira. Né? Então, o governo Lula não teve forças ou não teve disposição política de se arriscar nessa direção para reverter essas reformas ultraliberais. Né? Nenhuma das reformas ultraliberais foi revertida. Nenhuma delas. Né? Nem a independência do Banco Central. Né? Então, o governo Lula navega num mar inóspito, num mar bravio em relação a isso. Numa situação ditada por esse modelo neoliberal. É um governo democrático, progressista, dentro de um modelo neoliberal. Por isso que eu digo que é um governo híbrido, no qual convive, ao mesmo tempo, um vetor desenvolvimentista e um vetor social-liberal. É um governo que está inserido nesse modelo neoliberal, dentro do qual mudou muita coisa. Claro, as medidas adotadas pelo governo Lula são muito mais avançadas do que os governos Temer e Bolsonaro, sobre isso não se discute, né? Recuperou as políticas sociais, recuperou o investimento na educação, recuperou o investimento na saúde, recuperou a política do salário mínimo, o desemprego caiu, os salários começaram a subir, embora modestamente, mas acima da inflação. Há uma série de avanços, né? Mas estruturalmente o país está aprisionado nesse modelo. Está aprisionado nesse modelo. E neste modelo, o crescimento precificado é um teto de 3%. Todos os economistas liberais, incluindo aqueles que estão inscritos em partidos de esquerda, se convenceram de que o país não pode crescer mais do que 3%. Se crescer mais do que 3%, vem inflação, aumenta a dívida pública, blá, 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 blá. Tá sem microfone. É um mantra esse discurso, né, do crescimento, né, do teto tem que manter. Para mim é muito contraditório, até para quem estuda economia. Não faz muito sentido, mas virou um mantra que todos eles repetem e juntamente com a mídia. É o chamado crescimento potencial do PIB. É um teto de 3%. Toda vez que encostar em 3%, tem que recuar. Tem que recuar. E esse crescimento para um país periférico como o Brasil é muito pequeno.
Muito pequeno. Veja, o país com o maior PIB hoje, o maior PIB do mundo, que é a China, PIB nominal, o maior do mundo. É maior que os Estados Unidos, não é o maior PIB por PPC, né, por poder de paridade de compra. Mas quando está caindo, como era natural de se esperar, a taxa de crescimento do PIB chinês. Mas eles querem, a qualquer maneira, sustentar a taxa de 5% na China, que teve décadas de crescimento de 2 dígitos. Como é que o Brasil vai resolver seus problemas crescendo 3%? Crescendo 2%, que é o crescimento. Esse ano vai ter 2,5%. Ano que vem, 2%. Como é que vai crescer? Como é que vai resolver os problemas, perdão? Crescendo dessa maneira? Como é que vai crescer? Como é que vai resolver as suas contradições? Então, esse é um problema. E que é o problema que vai estar posto na campanha eleitoral de 2026, e especialmente vai estar posto no 4º mandato do presidente Lula, que é o seu último mandato. É o último mandato. Será o fim do período histórico de 50 anos, no qual o presidente Lula, a maior liderança popular da história do país, mas o período no qual, 50 anos, o período no qual o presidente Lula terá sido protagonista da história desse país. Não existe paralelo no mundo. Nenhum personagem político em qualquer país teve protagonismo por 50 anos. O presidente Lula terá protagonismo por 50 anos. De 1980, quando o PT é fundado, até 2030, quando ele deverá concluir o seu 4º mandato. São 50 anos de protagonismo político. Nesses 50 anos, terão ocorrido 10 eleições presidenciais, sem contar a que virá em 2030. Das 10 eleições presidenciais, o presidente Lula terá participado em 7. Das 7, ele terá ganho diretamente 4 e indiretamente 2. É um tremendo protagonismo, tem paralelo na história, mas ele estará no seu último mandato. E esse seu último mandato será um desafio imenso, que será julgado, creio eu, pela capacidade e a vontade política do presidente Lula de tirar o país do modelo neoliberal.